Isso é do começo da live? Começando já. Essa é a foto que fica no começo, quando na página. Quando aparecer aqui o vermelho, já foi. Aí. A graça e a paz, meus irmãos. Estão todos aí se conectando. Vamos aguardar um pouquinho. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui também para a opção da palavra. Conforme os irmãos forem entrando, vai dando aí um amém, um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, os irmãos estão entrando aí. A Diane, Vitória e Cauê. Glória a Deus. A Paulinha já está conectada. Mais um dia aí da nossa campanha, que será gloriosa. Vocês já estão conseguindo aí sentir a presença do Senhor? Já está sentindo aí a presença maravilhosa do Pai? Estamos em jejum, 21 dias aí sem a carne, sem as misturas, né? Sem doces em geral. Isso inclui bolacha recheada, isso inclui os docinhos que a gente compra aí nas docerias. A gente até tá no lucro, né? Porque tem um monte de lugar que não está aberto, então, mas os mercados estão. Mas eu creio que nós estamos matando a nossa carne aí, fortalecendo o nosso espírito para estar sensível, né? À voz do Senhor, estar sensível à presença do Senhor. E eu tenho certeza que ao final dessa campanha, 21 dias debaixo das asas do Senhor, será dias gloriosos na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Começa a orar e confessar. Felipe, aqui tá coisando, tá? Pode pôr no meu, que eu não... Aleluia, glória a Deus. Queridos, vou dar início, né, pra gente começar no horário. Hoje tem uma palavra poderosa, amados, poderosa, poderosa. A verdade sobre os anjos. Quem tem dúvida aí sobre os anjos? Começa no orar. Amém? Estamos aí no terceiro dia da nossa campanha. Então, abra a tua Bíblia aí em Salmo 91. Hoje nós vamos declarar a partir do versículo 5 até o 8. Amém? Abre a tua Bíblia aí no Salmo 91. Hoje nós vamos confessar a palavra, declarar a palavra do Senhor a partir do 5 ao 8. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 91. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Queridos, agora você que está aí do lado de alguém, você que está com a sua família, você que está com algum amigo, mesmo você que esteja aí sozinho na sua casa, eu tenho certeza que você não está sozinho. Você está com o Espírito Santo de Deus. Então agora você vai fechar os teus olhos e você vai declarar essa palavra agora sobre a tua vida. Porque a palavra, ela simplesmente escrita, ela não faz nada. Você tem que declarar ela, você tem que tomar posse dela sobre a tua vida. Então fecha teus olhos agora e repita comigo, mas com fé, amados. Repita assim: eu não me assusto dos pesadelos da noite, nem com a seta do diabo que voa de dia. Eu sou guardado pelo escudo da fé. Eu não temo a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Eu não temo, porque sou guardado no esconderijo do Altíssimo. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu
eu não serei atingido. Eu creio que eu e minha casa somos cobertos pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma praga me atingirá. Declare isso com fé sobre a tua vida, que você é guardado pelo sangue do Cordeiro, que nenhuma praga vai te atingir, em nome de Jesus. Fecha teus olhos agora e vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra dele, estarmos aqui declarando o nosso amor por ele, declarando quanto o Senhor é bom e aprendendo mais dele. Amém? Fecha teus olhos, agora eleva teus olhos para o alto. Amém, queridos? Senhor Jesus, estamos aqui, Pai amado, diante da tua presença. Senhor Deus, a tua palavra diz no Salmo 91 que nós estamos cobertos debaixo das tuas asas. Senhor, a tua palavra fala que 10.000 pode cair ao meu lado, 1.000 pode cair do outro, mas eu não serei atingido. Senhor, a tua palavra também diz, Senhor, que nós somos guardados pelo teu escudo. Senhor, a tua palavra também diz, Senhor, que nós não devemos temer nenhuma seta que voa de dia, nenhuma seta que voa à noite. Pai, em nome de Jesus, guarda nossas vidas, guarda os teus filhos, porque nós somos guardados, porque nós somos filhos, porque nós somos filhos amados do Pai. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor Jesus, nós declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos que nós somos amados. Nós declaramos, Senhor, que tudo que nós temos vem de ti. Pai, obrigada, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Usa a vida do obreiro Felipe para falar aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, declare aí com fé. Eu sou filha amada. Eu sou filho amado. Declare que você é o que a Bíblia diz que você é. Declare que você tem o que a Bíblia diz que você tem. Declare que você pode o que a Bíblia diz que você pode. Em nome de Jesus. Fique aí com o obreiro Felipe, trazendo uma palavra aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Deus é bom, sim ou não? É bom o tempo todo, amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos no terceiro dia aí da nossa campanha de jejum e oração. Hoje, agora falta apenas 19 dias, então permaneça firme, permaneça forte em nome de Jesus, amém? Então nós iremos falar hoje a respeito de algo que nós tínhamos entendimento, sabíamos, conhecíamos, mas que na verdade acaba se perdendo um pouco, porque leva muito para o lado da religiosidade, né? Então eu quero falar com você hoje sobre a verdade sobre os anjos, amém? Porque quando nós falamos sobre a proteção de Deus sobre nós, né, seus filhos, não podemos esquecer dos anjos, a qual o Senhor deu ordem ao nosso respeito. Então nós não podemos deixar de falar de quem é que nos protege, né? Temos a proteção dos anjos. Os anjos do Senhor estão ao nosso favor, nos protegendo, amém? Então, eu quero falar a respeito disso para você, porque o Salmo 91, ele fala que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Que praga, irmãos? Declare sobre a sua vida, então, que nenhum mal sucederá e nenhum coronavírus chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Não importa, queridos, onde nós estamos, se estamos trabalhando, se estamos em nossas casas, se estamos andando na rua, os anjos do Senhor vai estar sempre nos protegendo e Ele vai de fato limpando os nossos caminhos, amém? Dando ordem que guardem em todos os nossos caminhos, amém? Então a maneira como o Senhor nos mantém a salvo das pragas é dando ordem aos anjos para nos guardar. Então pode ser até um assunto meio estranho, você fala, nossa, mas cristão
cristão fala de anjo, nós falamos de anjo. Não podemos esquecer daqueles que nos guardam, amém? O anjo é importante, o anjo foi criado pelo Senhor e Ele colocou os anjos à nossa disposição. Isso é fantástico, isso é tremendo e nós não podemos esquecer disso, amém, irmãos? Então, eu quero falar com você aqui hoje que quando nós fazemos do Altíssimo a morada, e nós estamos fazendo nesses dias, fazendo do Senhor a nossa morada, estamos sentados lá no esconderijo do Altíssimo, irmãos, nós estamos descansados, estamos em paz. Obviamente, como diz essa palavra, Ele dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, amém? Então Ele envia os anjos para nos cercarem e nos protegerem contra os ataques do maligno, amém? O mais interessante desse trecho aí é de fato o 91 foi mencionado pelo diabo. O mais interessante é isso. É a única parte aí na Bíblia, é o único texto na Bíblia que o diabo ele cita a palavra. Que está lá em Mateus capítulo 4, versos 5 e 7, do 5 ao 7, amém? Então a Bíblia diz que o diabo levou o Senhor Jesus ali à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo, na ponta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te aqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, é o único ponto aqui onde o diabo ele cita a palavra. Ele pega o que está escrito, coloca ali diante do Senhor. Então é o único lugar que ele menciona as escrituras, mas o diabo ele não citou o texto correto. Ele não citou todo o texto. Nós acabamos de ler o texto. E se você perceber, faltou alguma coisa nesse texto aí. Amém? Faltou aí, ele omitiu uma verdade. Amém? Uma parte mais importante. Porque o Salmo, aí 91, ele diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O diabo, ele omitiu essa parte. Para que te guardem em todos os seus caminhos. Ele omitiu essa expressão. Mas por que será? Provérbios, capítulo 3, verso 6, se você pegar lá, abrir a Bíblia e ler, está escrito uma recomendação ali a nós, dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Olha o que diz aí Provérbios, que nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E nós reconhecendo o Senhor no nosso caminho, Ele vai endireitar as nossas veredas. Ou seja, o diabo ele omitiu a expressão mais importante. Por quê? Porque ele sabe que se você reconhecer as ações do Senhor através dos anjos nos teus caminhos, nós estaremos reconhecendo a ação do Senhor. Se nós reconhecemos que nós estamos protegidos, nossos caminhos estão guardados pelo anjo do Senhor, obviamente nós vamos entender que o Senhor trabalha ao nosso favor, e isso vai acontecer o quê? Então o Senhor vai endireitar o nosso caminho, Ele vai endireitar as nossas veredas, ou seja, Ele vai nos trazer para os teus caminhos, entende? Então o diabo ele omitiu essa parte, porque ele sabe, se ele reconhecer, aquele que reconhece o Senhor nos seus caminhos, os caminhos dele é endireitado. Então o alvo do diabo é sempre esse, é levar você a uma distorção da palavra, é distorcer aquilo que está escrito. Você lembra lá quando no Éden ele chegou até Eva e Eva falou: olha, eu não posso comer lá, Deus falou que eu posso comer de qualquer árvore do fruto, que der fruto aqui do jardim, menos na árvore que está no meio do jardim. E ela falou: mas por que não pode? Porque Deus falou que se eu comer, certamente eu morrerei. E ali a serpente, o diabo usou a serpente para dizer o quê? Certamente você não morrerá, trazendo aí uma distorção na palavra do Senhor. Então, o que acontece então com a palavra do Senhor quando o diabo ele quer agir na
nossa vida, ele distorce tudo aquilo que Deus está falando. Então ele muda completamente o sentido das palavras, ele muda o sentido que Deus ele quer dar ali à sua vida através da palavra, ele muda totalmente. E ali ele conseguindo mudar e distorcer, e você entendendo isso, você se afasta da verdade. E você estando longe da verdade, você não reconhece os anjos do Senhor te protegendo, e você não consegue reconhecer a ação do Senhor na sua vida. Você consegue entender? Então, outro exemplo, a promessa do Senhor em nossas vidas, como nós sabemos aí as coisas que acontecem por nós, que o Senhor guarda as nossas vidas, né? Há uma promessa que Deus ele fala lá em Marcos, amém? Capítulo 16, verso 18, o Senhor ele fala que se nós bebemos alguma coisa mortífera, não nos causará mal algum. Então, mas isso somente quando bebemos sem saber, amém? Então nós precisamos entender isso. Quando nós fazemos algo sem saber, o anjo do Senhor ele nos protege. Os anjos do Senhor vão estar ao nosso favor. Uma coisa é você fazer uma coisa sem saber. Outra coisa é você fazer algo sabendo. Então, se você fizer algo sabendo, que, por exemplo, que aquilo ali vai te trazer um mal, você está ali de fato tentando o Senhor. Você está tentando a Deus, não vai ser ali de fato protegido. Pois você tem um entendimento que aquilo ali vai te fazer algum mal. Consegue entender? Então, de fato, aqui é uma promessa para nós. E se sabemos que é venenoso e assim mesmo assim nós bebemos, então nós estaremos aí desafiando o Senhor. Então, deixa eu te contar um testemunho muito interessante. Um pastor, ele tem uma igreja. Um certo pastor ele tem uma igreja num país muçulmano, né? E você sabe que país muçulmano é muito complicado você ministrar a palavra, você pregar a palavra. Então, nos países muçulmanos existe uma lei que se o filho, um parente, ele se converte ao Senhor, qualquer pessoa que é parente dele, ele pode matar aquela pessoa que se converte. Então, um jovem, ele muçulmano, conheceu a palavra do Senhor e ele se converteu ao Senhor. E nesses países, eles demoram muito tempo para se batizar, porque eles têm que estar convictos daquilo, porque eles sabem que no dia que eles se batizarem, eles podem morrer. Então, jovens lá demoram muito tempo. Então, esse jovem, ele se converteu e ele passou quase um ano para se batizar. Então, ele decidiu se batizar. E lá, quando as pessoas vão se batizar, a gente aqui, quando vai batizar, nós costumamos a dizer para a pessoa, quem é o seu Salvador? E a pessoa responde o quê? A pessoa responde, Jesus Cristo. Então nós fazemos a pessoa fazer esse ato de confissão. Então nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Esse é o nosso costume. Mas nesses países muçulmanos, eles batizam de forma diferente. Como eles batizam? Quando a pessoa vai morrer, a pessoa que está ali para ser batizado, ele declara, eu estou pronto para morrer em nome de Cristo. Então ele se batiza, mas sabendo que ele pode chegar a morrer ali por causa do batismo. Então esse jovem, ele se batizou e ele decidiu contar para o seu pai. Então ele chegou e falou, olha pai, eu me converti e eu me batizei, agora eu sou cristão. E aí o pai olha para ele e falou, eu já sei, meu filho, e esse caminho que você está seguindo é o verdadeiro caminho. Aí o jovem ficou perplexo, o jovem ficou sem saber, sem reação, ele falou, mas como o senhor sabe? Como é que o senhor ficou sabendo? Como é que o senhor chegou a essa conclusão de que eu já sou cristão, já estou seguindo? E o pai respondeu, é que eu coloquei veneno na sua comida por várias vezes, e você comeu e não morreu. Olha que maravilhoso isso. Quantas vezes esse jovem comeu uma comida envenenada, sem saber que estava comendo ali um veneno, comendo algo mortífero, comida venenosa, e o anjo do Senhor o guardou, o anjo do Senhor o protegeu. Isso é fantástico. Então, isso nos dá a proteção, quando o Senhor fala que se nós comemos alguma coisa mortífera, não nos fará mal algum. Então, tem pessoas que ele é meio paranoico. Tem pessoas que ele não gosta de comer em alguns lugares. Então, dificilmente você que come em outros lugares, você não fica pensando, será que a pessoa que fez essa comida lavou a mão?
Será que a pessoa estava usando touca, usando proteção? Você não fica dessa maneira. Então, mas tem pessoas que são assim. E pessoas que vivem dessa forma, eles ficam paranoicos. Então, às vezes, a pessoa está ali e ele não quer comer, ele não come porque ele acha que aquilo ali vai lhe fazer mal. Mas se você não sabe como foi feito, se você não sabe a procedência, não fique investigando. Eu vou dizer para você, faça como esse jovem, ele comeu e o anjo do Senhor o guardou. Nós precisamos ter essa certeza que o anjo do Senhor, nós comemos comida envenenada, irmãos, mal nenhum fará na sua vida, amém? Agora, se eu sei, por exemplo, eu pego uma comida, alguém me dá algo que eu sei que a pessoa trouxe de um lugar onde essa comida foi oferecida a demônios, é uma obra de macumbaria, obviamente eu não vou comer. Por quê? Eu sei da onde veio, eu sei o que aconteceu com aquela comida até chegar a mim, e se eu comer, eu vou estar de fato aí tentando ao Senhor, sabe? Olhando e falando, não, se aí eu vou comer, não vai dar nada não, porque o anjo do Senhor me protege. Não, sabendo de onde vem, aí eu vou estar tentando o Senhor. Então jamais faça isso. Se você vê que aquilo vai te fazer algum mal, não faça, não coma, amém? Porque a proteção é para nós quando nós não soubermos. Quando nós não sabemos de onde vem, nós comemos e nem o mal nos fará mal, amém? Então, isso é maravilhoso. Então, é a nossa história essa daqui, né? Esse jovem é a mesma história nossa. Não importa o que a gente faça, não importa para onde a gente vá, o anjo do Senhor vai estar sempre protegendo. Se nós estamos no caminho da verdade, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, irmãos, não fique em paz, isso não vai afetar a sua vida. Então, por mais que eu ande, eu ainda estou trabalhando, por mais que eu saia para trabalhar durante os meus dias, por mais que eu acordo cedo, eu vou e eu volto, irmãos, eu creio, o anjo do Senhor está me guardando. Eu não sei aonde está o vírus aí na cidade, então por onde eu ando, eu não sei onde está. Se eu não sei, o anjo do Senhor me guarda. E você tem que tomar essa verdade para você, irmãos. Você pode até ficar paranoico aí por causa dessa pandemia aí que está acontecendo, tudo que está sendo falado, você pode ficar meio paranoico. Então tome cuidado com isso, irmãos. O anjo do Senhor, ele vai guardar a sua vida. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus está ao favor, dando ordens aos anjos ao teu respeito. Creia nisso. Creia nessa verdade. Se apegue a essa verdade. Não duvide da palavra do Senhor. Você não está vendo o vírus, fique em paz. O Senhor vai te proteger. Confia nele e todo o resto ele fará. Amém? Perdão. Então a palavra do Senhor conta um exemplo de proteção dos anjos do Senhor nos guardando. A palavra do Senhor conta que nos dias do profeta Eliseu houve uma guerra entre Israel e a Síria. Então existia dois países, a Bíblia vai falar desses dois países, vai falar sobre um país chamado Síria e o outro a Síria. São dois países diferentes, amém? São dois povos diferentes. E esse aqui é o povo da Síria, era os sírios, amém? Então houve uma guerra entre o povo de Israel e o povo sírio. Então aconteceu que o rei da Síria, ele planejava as suas estratégias militares para ir contra os israelitas, amém? Então, ele sempre determinava um lugar certo, uma hora certa para fazer uma emboscada. Mas o problema era que ele, de uma forma surpreendente, o rei de Israel ficava sabendo. E aí, dessa emboscada, e ele passava pelo outro lado e nunca encalhava do povo sírio fazer essa emboscada com o povo de Israel. Então, o rei ficou muito chateado, muito triste, porque tudo que ele estava planejando, nada acontecia. Então ele chamou ali os seus capitães e falou: olha, tem algum aqui traidor entre nós. Alguém aqui é o traidor, porque tudo que nós planejamos, tramamos, quando a gente vai colocar em prática, o povo não passa por lá e o povo é para passar por lá. Por que não passa? Alguém está daqui falando para alguém de lá. Mas aí é que está a grande questão. Os seus oficiais falaram: olha, não é isso que está acontecendo, rei. O problema é que existe um profeta. E esse profeta chama-se Eliseu. E Eliseu, todas as vezes que o Senhor sobe no seu quarto lá para fazer a estratégia, tudo que você fala no seu quarto, o profeta fica sabendo.
E aí vai e fala para o rei de Israel. E aí não é traidor, é profeta. Então o rei falou, vamos procurar esse profeta, então vamos matá-lo. Então ele mandou o povo, o seu exército, procurar onde ele estava e ali para prender ele. Então chegou a notícia até esse rei que Eliseu ele estava em Dotã, na cidade de Dotã. Então o rei enviou tropas de soldados a cavalo para ir cercar a cidade, atrás de prender Eliseu. Então eles chegaram, cercaram a cidade, e ali eles sempre cercavam as cidades, e aí ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Então o servo de Eliseu, ele se levanta, ele levantou pela manhã, e ele viu a cidade inteira cercada por soldados. Agora imagine você, uma cidade inteira cercada por soldados, prontos para te prender. Então eram 2 pessoas ali contra um exército. Você já imaginou isso? Quantas pessoas lutando contra, às vezes, quantos demônios lutando contra a sua vida, e às vezes você ali é sozinho, você é o único profeta de Deus ali naquele lugar, e muitas coisas trabalhando contra, o diabo trabalhando contra a sua vida, um exército inteiro. Então eles estavam ali cercados. Mas aí o que acontece? O servo do profeta levantou e viu a cidade cercada de cavalos e carros. E Eliseu estava completamente cercado pelo exército sírio. Então, o servo entrou em pânico, correndo, dizendo ao profeta, ai meu senhor, o que faremos agora? A cidade está cercada, não há como sair, não há como entrar, e eles querem nos prender. E aí, obviamente o profeta, ele não anda por vista, ele anda por fé. Aí ele tem uma certeza, ele tem uma fé, ele sabe do poder de Deus. E é isso que nós precisamos ter, é certeza no poder de Deus, na glória de Deus. Então, ali, somente a palavra do Senhor poderia conter aquele exército tão grande. E aí, o que você faria nessa situação se fosse você? Você levantando pela manhã e você vê que aonde você está cercado de soldados doidos para te prender. E isso é tremendo. Então, literalmente, era um exército inteiro que se levantou contra um homem. Um único homem, que era Eliseu. Provavelmente nós entraríamos em pânico, sim ou não? Como o servo de Eliseu, ele entrou. Mas a resposta de Eliseu foi extraordinária, irmãos. Olha o que Eliseu respondeu. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Do ponto de vista do servo, era meio loucura. Havia uma lógica nas palavras do profeta Eliseu, porque era apenas eles dois, porque o servo só estava enxergando ele e o profeta. Então era dois contra um exército. Então para ele não havia lógica. Peraí, mas muito mais são os que são conosco. Mas quem está conosco? Só tem eu e o Senhor aqui. E aí é que está a grande sacada do Senhor, né? Eram apenas 2 contra um exército inteiro, armado até os dentes. Mas Eliseu fez uma oração simples para que o Senhor ali abrisse os olhos do seu servo. E aí, irmãos, isso é algo tremendo. Ele orou, Eliseu orou, e aí ele disse, Senhor, pede que lhe abra os olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que um monte, onde eles estavam, viu um monte, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que tremendo isso, irmãos. Isso é algo fantástico, isso é algo tremendo. Quando nós temos certeza no poder de Deus, quando nós temos certeza que Deus dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, é isso que acontece, é isso que o Senhor nos mostra. O Senhor coloca os anjos ao nosso favor. Eliseu estava enxergando, mas o servo não. E muitas vezes isso pode estar acontecendo com você. Talvez você está com medo de sair de casa, você está com medo de ir no mercado, talvez você está com medo dessa pandemia, mas você não está enxergando a quantidade de anjos que está te cercando, os anjos do Senhor protegendo a sua vida, protegendo a sua casa, protegendo a sua família. Peça ao Senhor, Senhor, me mostra a
tua proteção, me mostra aonde o Senhor está me guardando, que assim Deus vai te mostrar, meu amado. Então, o momento ali foi de desespero para ele, mas quando ele viu os anjos em volta, irmãos, ele ficou mais tranquilo, ele ficou mais sossegado. E isso é tremendo. Era o exército de anjos de Deus, e certamente a beleza e a majestade daqueles anjos estavam muito além do que aquele servo ele poderia imaginar, sim ou não? Agora, compreendemos daqueles anjos que estavam muito além, amém? E a razão da tranquilidade de Eliseu estava porque ele estava vendo os anjos. Ele estava vendo o mover de Deus, a ação de Deus ao favor dele, por isso ele fica tranquilo. E nós temos que ser dessa maneira, agir tranquilamente. Por quê? Porque nós podemos ter certeza que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra de todo o mal. Amém? Então, a visão do servo era, de fato, uma visão natural. Você consegue entender? Uma visão natural. Por isso ele entrou em pânico. Então, Eliseu viu uma coisa, o seu servo via outra. Então, o servo que não estava enxergando a ação do Senhor, ele entrou em pânico, mas Eliseu ficou tranquilo, Eliseu ficou ali parado, falou, deixa, Deus vai fazer todas as coisas, amém? Então, ele via o exército de Deus ali, que Deus havia enviado, guardando a vida dele. Então, nesse de luta, eu quero desafiar você a crer nessa verdade. Mais são os que estão com você dos que estão contra você. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Maior e mais vantajoso é o exército que está ao seu favor do que aqueles que estão contra você. Consegue entender? Então creia nessa verdade, se fortaleça nessa verdade, coloque essa promessa no seu coração, guarde isso e sempre declare, maior é os que estão comigo do que os que estão contra mim. Porque a Bíblia diz que o Satanás ele conseguiu influenciar 1/3 dos anjos. Então, 1/3 dos anjos, você vai dizer que, vamos dividir em 3, então 1/3 ele influenciou, mas tem 2/3 lutando ao seu favor. É muito maior do que os demônios, é muito mais do que a quantidade de demônios. Então você precisa acreditar que os anjos do Senhor, eles estão ao seu favor. Amém? Lança fora, irmãos, toda ansiedade, porque o Deus que dá ordem aos anjos, ele está do seu lado e não está contra você. Então, lance fora toda arma contra ti, não vai prosperar, não vai prosperar toda língua que ousar contra ti juízo, tu a condenarás, e esta é a promessa dos servos do Senhor, e o direito que de mim procede, diz o Senhor em Isaías 54, verso 17. Então toda arma forjada contra ti não vai prevalecer, nada do que fala contra a verdade do Senhor vai prevalecer, o Senhor nos livrará. Amém? Você consegue ter essa verdade no seu coração, colocar essa verdade no seu coração, porque você precisa acreditar nisso, irmão. O diabo ele sempre vem te afrontando, falando, olha, eu já destruí muitas coisas, os seus deuses aí, será que você vai ser fortalecido? Será que você vai sair dessa? Eu quero ver. O diabo sempre vem nessa questão. Será que o Brasil vai sobreviver a essa pandemia, a essa crise econômica? Será que a igreja vai prevalecer sem os irmãos estar lá reunidos, sem os irmãos estar contribuindo frequentemente? Será que vai prevalecer? Eu vou dizer algo para você, vai prevalecer, porque o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então creia nessa verdade, creia nisso, porque o Senhor tem algo poderoso para nós, amém? E se nós continuarmos lendo, veremos que aquele exército se levantou para atacar Eliseu. Então Eliseu ele orou para que viesse cegueira sobre todos aqueles homens. E isso é sensacional, porque para o servo ele pediu para que abrisse a visão, mas para o inimigo, até a pouca visão que eles tinham, eles perderam. Olha que fantástico isso. Então, observe que nessa batalha tudo é uma questão de visão. E aí o texto continua dizendo que Eliseu, depois ele pegou o
exército, mandou cada um dar as mãos, um dar a mão para o outro, e ele guiou todo aquele exército até a praça onde o povo de Israel estava reunido. Então ele chegou ali diante do rei de Israel e falou: olha aqui, está aqui o povo inimigo. E aí o rei falou: o que nós fazemos então? Nós matamos eles então? E aí é que está a grande sacada. Eliseu falou: não, você faz isso com o exército que você dominar, com que você conquistar. Mas esse aqui, o Senhor, ele ganhou, o Senhor dominou. Então faça um banquete, alimente-os e mande de volta cada um para a sua casa. E isso é tremendo, porque a vontade do Senhor é sempre salvar, é sempre guardar, irmãos. Isso é tremendo, amém? Os soldados ficaram cegos, mas o servo de Eliseu também, ele era cego, mas agora ele passou a ver. Então ele via as coisas naturais. E nós, quando temos essa visão de apenas o natural, você é derrotado. Quando você começa a enxergar apenas o natural, você perde, você é derrotado, você já entra numa batalha derrotado, porque você está vendo apenas o natural, que os seus olhos estão te mostrando, mas você não está vendo aquilo que Deus ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Então, a proteção de Deus nem sempre será vista de forma tão espetacular, mas todos os dias sua proteção está sobre nós. Todos os dias o Senhor está nos guardando. Você não pode ver, mas nós cremos que no dia que nós se apresentarmos diante dele, eu creio que o Senhor ele vai nos mostrar todas as vezes que ele mandou o anjo ao nosso respeito, que ele deu ordem aos anjos para nos guardar. E nós temos essa revelação do quanto nós somos guardados e amados por esse Deus poderoso. Então, isso é algo tão espontâneo. Perdão. Isso é algo tão espontâneo que na maior parte do tempo nem percebemos a presença dos anjos para nos proteger, que estão nos guardando. Por causa do quê? Por causa dos quadros remanescistas, né? Renascentistas, amém? Melhor dizendo. Que quadros foram esses? São quadros que foram pintados, irmão, e as pessoas pintaram os anjos como forma de bebês gorduchinhos, bochechudinhos, com cabelinhos todos enroladinhos, irmãos, e aí voando com arco e flecha. Olha só a visão que esses renascentistas aqui colocam do anjo do Senhor, como sendo bebês gordinhos, de fralda e com arco e flecha na mão, sendo um cupido, na verdade, né? Isso aí, de fato, está muito longe da realidade, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor são anjos poderosos, não são pequenos, não. Eles são maiores do que nós pensamos, amém? Então, a palavra do Senhor diz: bendizer ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder. Olha só aqui: executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizer ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Ou seja, anjos são criaturas poderosas, irmãos. O Salmo 103, ele diz aqui que são valorosos em poder. Esse texto que nós lemos é Salmo 103, verso 20 e 21. Diz que os anjos do Senhor são valorosos em poder. Será que ele é poderoso? Será que ele tem esse poder, irmãos? Nós podemos ver que o anjo do Senhor, ele está ali para cumprir a palavra do Senhor. Moisés, quando Deus mandou ele ir, Moisés falou: olha, eu enviarei um anjo para ir à frente do povo, e ali você vai e o anjo vai à frente. Moisés falou: não, negativo. Eu não quero ir com... Se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Por quê, irmãos? Porque anjo, ele está ali para cumprir a palavra do Senhor. Se o anjo ali, ele ouvisse o povo murmurar contra Deus, o anjo passaria a espada no povo e já mataria o povo na hora. E isso é tremendo, porque ele está ali para executar a palavra. Aqueles que se levantam contra Deus, o anjo ele vai lutar contra, porque ele está ali para defender a palavra do Senhor. Então, de fato, os anjos são poderosos, amém? Então, eles têm de fato esse poder. Nós precisamos entender esse poder que os anjos eles têm, amém? São valorosos. Então, em 2 Reis, porque é livro
livro é masculino, então é em 2 Reis, capítulo 19. Lá fala numa ocasião que Senaqueribe, rei, aqui é outro país, naquela hora eram os sírios, agora aqui são os assírios, amém? Então o rei da Assíria veio contra Jerusalém, amém? E aconteceu que o rei Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo à noite, o qual matou 185.000 ali soldados. Aqui esse episódio, irmãos, o rei da Síria veio contra o rei Ezequias, e ali ele cercou a cidade, também ninguém entrava, ninguém saía, e ali ele começou a falar, olha, quero ver, eu já destruí tantos exércitos, e o Deus deles não livrou, eu destruí o outro exército lá do Deus tal, e também ele não livrou aquele povo, certamente o Deus de vocês também não vai livrar vocês, eu também vou ganhar essa batalha. É assim que o diabo age, nos afrontando. Foi assim com Davi, quando ele chega para trazer o alimento aos seus irmãos lá na guerra, onde os irmãos estavam lá na batalha, ele ouviu Golias ali afrontando um povo. Olha, quero ver aí quem é que vai lutar contra mim, eu quero ver aí quem tem poder, quem é o homem mais forte para me vencer. E ali Golias começou a afrontar o povo, começou a mandar palavras de afronta, dizendo que não tinha homem ali que ganhasse dele, homem que fosse forte o suficiente para vencer. E ele começou a declarar palavras e palavras e palavras e mais palavras de afronta e de desencorajamento, entendeu? Então é assim que o diabo trabalha conosco, porque ele sempre vai mandando palavras e mais palavras para desencorajar você a acreditar naquilo que Deus diz. Então nós precisamos de fato tapar os nossos ouvidos para que o inimigo está dizendo. Ou seja, o que eu quero dizer com você, para você esses dias, irmão? Você está ouvindo muita coisa em verdades. Muitas coisas não são aquilo que estão se dizendo, coisas que você vê na TV não é aquilo que você está vendo. Então, por causa de algo, está sempre o afronto, está sempre mostrando: o país não vai sair disso, todos vão morrer, todos vão pegar, você vai ser contaminado, se você não lavar a mão você vai morrer, faça a sua parte, fique aqui mesmo, não saia da sua casa, não saia isso. Tudo isso é palavra de afronta para desencorajar você de que Deus pode guardar a sua vida, Deus pode proteger a sua vida. Você está entendendo? Então o diabo vai lançar palavras de afronta e você não pode ficar apegado a essas coisas, porque o anjo do Senhor, os anjos do Senhor, ele está ali para nos proteger. Então a palavra diz que o rei Ezequias, ele foi lá e orou ao Senhor, e ali o Senhor enviou o seu anjo. Na palavra do Senhor, esse texto, ele está mostrando que a palavra anjo está com letra maiúscula. E alguns estudiosos aí, homens doutores da palavra, pessoas aí que são conhecedores, estudiosos, dizem que são poucas as vezes que aparece a palavra anjo com letra A maiúscula. Então todas as vezes que essa palavra anjo com letra maiúscula aparece, é porque ali eles falam que não era um anjo comum, mas era Jesus Cristo. Era o Senhor em forma de anjo ali, porque eles não tinham revelação de quem era Cristo. Então, aqui eles dizem que esse anjo do Senhor era Jesus ali, quem foi ajudar ali o rei Ezequias. Então, Deus enviou o seu anjo numa noite, e ali, o qual ele matou 185.000 soldados assírios. Isso dá para você agora entender aí a força de um único anjo. É apenas um anjo, consegue entender? Ele matou um exército de 185.000 soldados numa única noite. Eu acho que nem pessoas que matam frango, se ele ficar a noite inteira, ele não consegue matar 185.000 frangos. Consegue entender? Então o anjo é poderoso e nós precisamos entender o poder que esse anjo tem, o poder que o anjo do Senhor ele vem nos proteger. Não é qualquer anjo não, meu irmão. Deus envia anjos poderosos para guardar a sua vida. Então você precisa acreditar nisso, amém? Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Se você aí, 2 Reis, capítulo 19, verso 35, você vai ver que o anjo aí está de letra maiúscula. O anjo do Senhor, ele saiu e feriu
no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Olha só que tremendo isso, olha só que poderoso isso. Quando eles levantaram, eles viram que havia 185.000 soldados mortos. Numa única noite o anjo matou. Será que esse anjo que Deus nos envia, ele é poderoso para guardar a sua vida? Será que esse anjo é o gordinho, aquele bebezinho gordinho, com arcozinho e flecha desse tamanho assim? Será que é esse que tem o poder para salvar a sua vida? Obviamente não. O anjo do Senhor são grandes guerreiros, amém? Isso é poderoso. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tem um homem, há um livro, né, em que um ex-bruxo, um ex-satanista, ele escreveu no seu livro, ele falou que uma vez Deus, ele ainda quando servia a demônios, Deus deu para ele uma experiência dele ver um anjo, né? E foi aí ele conta no seu livro que aí foi um dos motivos que fez ele começar a se converter, se interessar pela palavra do Senhor, pelo Senhor. Ele falou que ele viu um anjo, e o anjo tinha mais de 3 metros de altura. Era um anjo muito grande, era um anjo muito alto. E ele falou que ele olhou para o anjo e olhou para o demônio a qual ele servia e falou: mas por que esse anjo aqui, ele é maior do que você? E ele falou que depois que ele falou isso, esse pegou ele e deu uma baita de uma surra nele. Ele conta isso no livro, né? Então, para você ver, não é um bebezinho gordinho com um arquinho de flecha, não, meu irmão. Deus, ele manda anjo de 3 metros de altura para proteger a sua vida, proteger a sua casa, proteger a sua família. Ele está desembanhado com uma espada de fogo. Então você precisa acreditar nisso, você precisa ter essa fé, que o Senhor, ele dá ordem aos teus anjos ao nosso favor, amém? Sobre os anjos, há 2 coisas importantes das quais eu preciso lembrar você, amém? O Salmo 91, ele diz claramente que Deus dá ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Então, algo que eu vou dizer para você que você deve até estar pensando aí: é eu que dou ordem aos anjos? Não, você não dá ordem ao anjo. Você não fala com o anjo, você não tem poder para falar com o anjo não obedece à sua voz, não obedece ao seu comando. Não existe oração para anjo da guarda. Esqueça isso. Não há oração, não há nada que você faça para anjo da guarda, hein? Anjo está para nos guardar. E anjo da guarda, Deus, é o Senhor quem envia, amém? Então nós não damos ordem aos anjos. Aqui deixa bem claro que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então você não precisa se preocupar em falar com o anjo. Você não precisa saber o nome do anjo e nem falar com eles. Então, quando o soldado romano, vamos dar um exemplo, Jesus estava no Getsemane, o soldado romano foi lá para prender ele. E aí, de repente, quando ele chega, Pedro desembanha a espada para acertar o soldado, e provavelmente ele foi se esquivar, e aí no momento que ele tenta se esquivar, aonde passa a espada de Pedro e corta a sua orelha. Mas aí o Senhor Jesus, ele olha para Pedro e ele diz algo interessante. Ele diz: Pedro, guarda essa espada. E ele começa a falar com ele, e Jesus diz: acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Você conhece essa história, né? Então, olha o que Jesus diz a Pedro aqui nesse momento, né? Peraí, Pedro, para que você faz isso? Para que você pegou a espada? Você acha que se eu pedisse a Deus, se eu pedisse ao meu Pai, se eu falasse com ele, ele não enviaria, ele não mandaria aqui 12 legiões de anjos ao meu favor? Vamos lá, quanto é uma legião? Uma legião, irmãos, ela é baseada no exército romano, chamado legião na época. E a legião dos soldados romanos era cerca de 6.000 homens. Ou seja, uma legião são 6.000 anjos. Agora, Jesus falou que Deus poderia enviar para ele 12 legiões. Mais de 12 legiões. Mais. Muito mais. Vamos dizer que Deus enviasse apenas 12.
Quantos anjos Jesus teria ao seu favor? 72 mil anjos ao seu favor. Jesus, ele falou que Deus enviaria em favor dele, se ele rogasse ao Pai, enviaria no mínimo 72 mil anjos. Isso é fantástico, isso é difícil demais nós acreditarmos, isso é difícil demais de nós ficarmos, meu Deus, quanto anjo! Pois é, irmãos, é tudo isso de anjo que Deus pode nos enviar. Você consegue agora imaginar 72 mil anjos ao seu favor? Mas Jesus não falou, ele não falou assim, ele não disse que ele daria ordem e os anjos viriam. Não, ele falou, eu pediria ao meu Pai e meu Pai não enviaria aqui para mim 12 mil anjos. Ou seja, o Senhor, ele quer nos ensinar um padrão, ensinar o padrão correto. Então, que nós não damos ordem a anjos. O Senhor dá ordem aos anjos. O Senhor, ele envia anjos ao nosso favor, amém? Então, se você tinha esse pensamento de orar a anjo, irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Você não precisa falar com anjo, você não precisa falar aí com saber o nome de cada anjo que te protege. Não, você não precisa saber disso aí, amém? Porque o Senhor, ele envia o anjo e só isso basta, amém? Então, a segunda coisa que apesar de não orarmos a anjos, ainda assim é mais importante ter consciência da presença dos anjos do que da presença de demônios, irmãos. É triste você ver às vezes como os eles estão tão cientes das ações malignas, das ações demoníacas, mas não conseguem perceber a proteção do Senhor ao redor deles. Então, há momentos que a pessoa fala assim, irmão, eu estava numa situação, e aí era o diabo, eu vi o demônio trabalhando ali, mas ele nunca consegue falar assim, eu estava numa situação e eu vi os anjos do Senhor trabalhando ao meu favor. Isso é muito triste, porque nós precisamos ter a consciência e ter mais percepção dos anjos do Senhor ao nosso respeito do que a ação maligna. Porque a ação maligna, se o anjo está ao nosso favor, ele vai impedir, ele vai trabalhar contra, nós precisamos saber. Então, às vezes tem irmãos aí que quer saber até o nome do demônio, quer saber até a identidade dele, quer saber tudo. E isso não é importante, irmãos. Às vezes isso não interessa para nós. Nós interessamos saber a ação dos anjos do Senhor ao nosso favor. A ação maligna, deixa o diabo lá. Vamos orar contra, vamos repreender e ser quebrado em nome de Jesus. Não precisa fazer entrevista com o diabo. Da onde tu vens, para onde tu vais, o que tu queres, porque tu estás aí. Porque isso tudo é óbvio. De onde ele vem? Ele vem do inferno, irmãos. Para onde ele vai? Ele vai para o inferno novamente. Porque ele está ali para destruir. Consegue entender? O que ele quer? Matar a pessoa. Pronto, já fez a entrevista. Se essa é a ação dele, é só, Senhor, em nome de Jesus, sai agora e acabou em nome de Jesus. Amém? Isso não é importante. Amém? Mas nunca nós precisamos ter essa percepção de, eu entendo de demônio. Não, entenda, perceba o anjo ao seu favor e não demônio. Amém? Mas nós podemos ali de fato ativar a ação dos anjos ao nosso favor. Então, ativando os anjos, eu creio que está claro que não oramos aos anjos. Então, eu creio que nós podemos ativá-los para de fato ali agir em nosso favor. E como é que nós podemos ativar os anjos ao nosso favor? Em primeiro lugar, ativamos os anjos quando louvamos ao Senhor. O anjo do Senhor, Salmo 34, 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? O anjo do Senhor é aquele que teme ao Senhor. Então, quando se trata de temor, muitos presumem que o temor de Deus é ter medo dele. É você ficar apavorado dele. Mas isso não é verdade. Amém? Isso é uma coisa que você precisa quebrar agora. Temer ao Senhor não é ter medo dele, é respeito, é outra coisa. Amém? Então, para muitos, o temor de Deus é isso. É de fato ter o temor de Deus, é o medo da punição ou do castigo. Então você não tem que temer a Deus porque Deus vai te castigar, Deus vai te punir, não. Por isso muitas pessoas vivem atemorizados, porque ainda estão debaixo de um espírito de escravidão. E aí eles não conseguem de fato clamar ao Senhor. Amém? Não conseguem ali temer ao Senhor de fato. Eles entendem o temer como você ter medo do Senhor. Amém? Mas aqueles que clamam, Abba, Pai, fala, esse é você. Fala para ele aí, esse é você. Esse
esse é você que chega diante do Senhor e diz: Paizinho, Paizinho meu, Paizinho querido. Então esses que clamam: Abba, Pai, Paizinho, o temor é apenas o resultado do amor recebido. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, voltando àquele episódio que nós estávamos falando no começo, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas quando lemos o texto original aqui, o texto não diz isso. Amém? Aqui em Mateus Jesus diz isso, mas em Deuteronômio ele fala diferente. Amém? Em Deuteronômio ele fala assim: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Esse é o texto original que Jesus cita lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Amém? Mas espera lá, Jesus mudou a palavra? Fala o termo: Jesus mudou a palavra. Então trocou a palavra temor por adoração. A palavra do Senhor diz que aqueles que acrescentaram, que seja uma vírgula, acrescentar ou diminuir algo que está escrito neste livro. Mas Jesus, irmãos, Ele é a palavra, Ele é o verbo, tudo foi feito por Ele tem poder para tudo. E só Ele pode mudar a palavra. Então Ele mesmo mudou, Ele é o autor das Escrituras. Então Ele trocou. Então isso significa que a adoração é o verdadeiro temor de Deus. Então quando Jesus fala aqui, ao Senhor teu Deus adorarás, irmãos, só Ele. Nós tememos ao Senhor adorando a Ele, respeitando, sabendo que Ele é, e esse respeito ele é recíproco em forma de adoração, amém? Deus ele nos ama e nós então adoramos Ele, amém? Não tememos mal algum, porque o Senhor ele está ao nosso favor. Então, quando nós adoramos a Deus, damos ocasiões para os anjos agirem. Então, invista tempo em adoração, todos os dias, no meio da dificuldade ou quando o medo ele vier, irmão, simplesmente cante ao Senhor, louve ao Senhor, creia no Senhor, exalte ao nome do Cordeiro. Então você não precisa ter medo. O que você precisa? Você precisa apenas adorar, simplesmente adorar. É isso que você precisa fazer, amém? Então, no meio da dificuldade, adore ao Senhor. Quando fazemos isso, focamos a nossa atenção no Senhor. Então, os seus anjos nos cercam como escudo, nos protegendo e nos guardando. Amém? A segunda coisa que eu creio que vai ativar os anjos é a confissão da palavra, é o falar a palavra. Eu estou mandando todos os dias no grupo da igreja, do WhatsApp, e também aqui no grupo do Face, aqui no Facebook. Eu posto lá a nossa palavra de confissão e você precisa declarar. Você pode ver que ela é alterada. Nós colocamos o texto original e depois nós colocamos embaixo você declarando aquele texto. Então, como a obreira falou, eu não temerei, nem o mal chegará à minha casa, 1000 cairão ao meu lado. Tudo isso é você confessando a palavra, amém? Num tempo mais hábil, eu vou ensinar você a orar a palavra, amém? Nós temos esse hábito geralmente nas orações, quando nós fazemos no prédio, nós temos esse hábito de orar a palavra. Nós pegamos um texto e nós começamos a orar aquele texto. Mais para frente eu vou ensinar, deixa voltar à normalidade ali, os nossos cultos, que eu vou ensinar você a orar a palavra. Me cobrem isso em nome de Jesus, amém? Então, a segunda coisa é a confissão da palavra. O Salmo 103, verso 20, ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Os anjos obedecem à palavra de Deus. Mas quem dá a voz? Quem é que dá a voz de Deus? Quem é que dá voz a essa palavra de Deus? Quem é que proclama essa palavra de Deus? Cutuca esse irmão que está ao seu lado e fala assim: é você, sou eu, nós declaramos essa palavra, nós é quem damos voz a essa palavra, amém? Então cada vez que nós tomamos um versículo da Bíblia em fé e estamos declarando aquele versículo, nós estamos dando voz à palavra do Senhor. E quando você declara a palavra, os anjos eles se encarregam de cumprir a palavra de Deus ao seu favor. Então se nós declaramos
que praga nenhuma chegará à minha casa. Os anjos do Senhor já estão trabalhando a nosso favor e eliminando toda a praga, eliminando todo o mal que nos rodeia, em nome de Jesus. E você precisa acreditar nisso. Amém? Então você precisa memorizar a Bíblia e confessá-la no seu dia a dia, declarar sobre a sua vida, cada versículo bíblico, cada palavra, irmãos. Declare, aprenda a declarar a palavra. Amém? Então você sentir medo, abra sua boca, proclame a palavra. Então fala ao teu irmão, abra a tua boca e fale a palavra. Não são todos eles espíritos ministradores? Ao que Hebreus 1, verso 14, ele diz: acaso não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O que são os anjos? São espíritos ministradores enviados para o serviço a favor de nós, que receberemos a salvação. Então o Senhor mesmo nos mostrou a importância de confessar a palavra, irmão, escrita, quando ele estava no deserto, porque Jesus falou, está escrito. Se está escrito, está escrito. É palavra logos, palavra escrita. Mas na sua vida ela tem que ser rema, tem que ser declarada, tem que te dar um norte, tem que te dar uma direção. Amém? Então eu simplesmente, ele falou o que está escrito. E isso foi suficiente para derrotar o diabo. O diabo, ele vem te tentar e você usa a palavra contra ele. Consegue entender? Vem a tentação. O que você vai declarar? Lá em Tiago 4,7 diz: eu resistirei ao diabo e ele fugirá de mim. Você tem que fazer isso. A tentação vem, declare a palavra e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Então, a nossa oração hoje é a mesma de Eliseu. A oração que eu quero fazer com você agora é a mesma oração de Eliseu. Que o Senhor possa abrir os teus olhos para que você possa enxergar além da dimensão natural. Que você possa ver legiões de anjos posicionados ao teu redor, te protegendo, guardando a sua vida. Amém? Eu quero neste momento que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus ele venha abrir os teus olhos, para que Deus ele venha mostrar para você que maiores, muito mais, são os que estão ao seu favor do que os que estão contra você. Não estou falando isso de pessoa física, eu estou falando em relação à ação maligna. Muito mais são os anjos que estão ao nosso favor do que os demônios que agem contra. Porque a palavra do Senhor Paulo ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais, lá no reino espiritual. Então a nossa luta não é contra homem, não é contra mulher, não é contra pessoas, é contra o diabo e os seus demônios. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar liberando a palavra de fé sobre o seu coração, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor, ó Pai, neste momento, ó Deus, o Senhor possa entrar, Senhor, em cada coração, ó Deus amado. Pai amado, eu quero profetizar, ó Deus, Pai, que os seus filhos, ó Deus, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento, Senhor, que eles venham ter os olhos abertos, ó Deus, que eles possam enxergar a Tua ação, a ação dos anjos que o Senhor dá ordem ao nosso respeito. Senhor, que eles possam enxergar, Senhor, a Tua proteção, que eles possam enxergar, Senhor, o guardar, ó Deus do Senhor, o preservar, ó Senhor, da vida que o Senhor tem ao nosso respeito, a qual o Senhor preserva a nossa vida, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Senhor, mostra isso a eles agora neste momento, ó Deus, abre os olhos deles para que eles possam ver, ó Deus, ver, ó Deus, o Teu agir, ver, ó Deus, que o Senhor nos protege, que o Senhor sempre nos guarda. Deus amado, eu quero neste momento, ó Deus, abre os olhos dos Teus filhos, guarda eles nesses dias difíceis, guarda eles, ó Deus, nos momentos de angústia, e que a partir de hoje, ó Deus, quando eles estiverem com medo, eles possam declarar a Tua palavra. Quando eles estiverem angustiados, eles possam declarar a Tua palavra, e que eles possam, no momento de medo, no momento de dificuldade, ó Deus, que eles possam adorar ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos aprender, ó Deus, a confiar em Ti, em nome de Jesus. Aleluia, amém? Esse louvor é um louvor que eu quero indicar a você também. Deus cuida de mim, para que você possa ouvir na sombra das Tuas asas. Olha isso.
Deus cuida de mim. Eu moro na sua. Olha o que Deus diz. Eu não ando sozinho. Eu não estou sozinho. Porque Deus, Ele cuida de nós em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Deus, Ele está cuidando de você em todos os momentos. Deus, Ele quer cuidar de você na sombra das asas dEle, na sombra do Onipotente. Eu irei descansar em nome de Jesus. Amém? Como é de costume, pega aí o seu cálice. Aqui está a obreira do meu lado. Vamos ceiar juntos aqui. Pegue aí os elementos da ceia. Amém? Irmãos, houve uma dúvida, né? Por que nós estamos ceando todos os dias, né? Irmãos, nós encaramos a ceia não apenas como um rito, um ritual que faz parte do cristianismo, né? Nós temos a ceia, irmãos, como algo, como eles faziam em Atos. Atos, você vai ver que todo o povo se unia, lá estavam eles reunidos e depois eles ceavam, comiam e bebiam, eles faziam o partir do pão. Então, todas as vezes que eles se reuniam, o que eles faziam? Eles ceavam ao Senhor em forma de comunhão. Você consegue entender? Então, por que nós ceamos todos os dias? Estamos ceando todos os dias? Porque nós cremos, irmão, que isso aqui não é um ritual sagrado. Isso aí não é apenas um ritual, mas isso aqui, irmãos, tem um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Como assim? Porque, igual eu expliquei ontem, isso aqui, nós não é apenas um suco de uva, irmãos. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele repartiu, Ele pegou o pão e deu aos discípulos: esse aqui é o meu corpo. Aleluia. Ele não falou que simbolizava o meu corpo, mas Ele diz: esse aqui é o meu corpo. E Ele olha para o vinho, depois nós fazemos com suco de uva. Mas e ele fala que isso aqui não é um símbolo que é o seu sangue, mas ele declara: este aqui é o meu sangue. Comer do meu corpo e beba do meu sangue todas as vezes em memória de mim. E ele diz também, Jesus, em sua palavra, ensinando a respeito da ceia, ele fala que aquele que não comer da sua carne e beber do seu sangue não tem parte com o Senhor. Então o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Aleluia. Isso aqui tem um poder sobrenatural de nos curar. O pão é para nossa cura, o vinho é para nós não esquecermos da aliança que Deus tem conosco, da proteção do Senhor. Então nós fazemos isso como um ato profético, que nesses 21 dias, irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Nesses 21 dias, irmãos, nem mal chegará à sua casa, ninguém será contaminado com esse tal de coronavírus, com o Covid-19. Irmãos, eu quero profetizar sobre a nossa igreja. Ninguém na nossa igreja vai contrair esse vírus maldito em nome de Jesus, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós e nós comemos o seu pão que nos dá vida, que nos traz cura. Amém? Consegue entender? Por isso nós estamos aqui todos os dias ceando com o Senhor. Aleluia. Poderíamos fazer isso aqui em todas as células, não há problema. Ceiar todas as vezes que reunimos em célula, amém? E nós tínhamos esse costume, quando era semana de Santa Ceia, nós ceiávamos na igreja e também na célula nós ministrávamos a ceia. Nós podemos trazer isso como prática novamente para as nossas vidas, amém? Porque, irmãos, isso aqui é um poder, é a nossa aliança com o Senhor. Aleluia. Toda vez que nós comemos e bebemos dele, está mostrando que nós temos parte com o Senhor, amém? Então pegue aí o seu pão, pegue aí o seu vinho. Você que está aí com alguns irmãos, sirva aí aos irmãos, aí você que é mais velho na fé, ou você que é um líder de treinamento, está aí com a sua família, ou está com alguns irmãos, ou sozinho. Você que está sozinho, pegue aí o seu pão, segure ele em suas mãos. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, nós queremos, ó Deus, neste momento, ó Deus, apresentar, Senhor, ó Pai amado, eis aqui o teu corpo, eis aqui o teu sangue, ó Deus, ó Pai, o teu sangue que foi dado por nós, ó Deus, que foi o preço do Senhor pago naquela cruz, ó Deus, foi o preço de sangue para o Senhor ter, ó Pai, esse relacionamento conosco novamente. Por causa desse sangue nós temos o livre acesso ao Senhor, podemos orar e o Senhor nos ouve. Obrigado, Senhor, porque através do sangue nós somos justificados pelo meio da fé, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, o teu
corpo que é dado por nós, ó Deus, que o Senhor entregou, ó Pai, naquela cruz. Pai, é o nosso alimento, é o nosso pão, é o nosso alimento diário. E também, Senhor, aqui está a nossa cura. O corpo é a nossa cura. Ó Deus, assim também como o teu corpo é a cura, Senhor, a cura também está no meio da igreja, Deus. Nós sabemos que no meio do teu corpo, ó Deus, está a cura que nós precisamos. Aleluia. Senhor, nós queremos nesse momento declarar, Senhor, que nem o mal chegará à nossa casa, por causa que nós comeremos esse pão e nós seremos curados imediatamente em nome de Jesus. E beberemos o teu sangue, ó Deus, pois renovaremos a nossa aliança e nós estamos aqui, ó Deus, tendo parte contigo em nome de Jesus. Amém? Pega o teu pão, coma do pão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Pega aí o teu cálice. Se você tiver com algum irmão aí, troque de cálice com o teu irmão, renove a aliança dele contigo. Fala, irmão, eu renovo a minha aliança contigo. Nós temos aí uma aliança em Cristo. E você que está sozinho, eu renovo a minha aliança contigo. Em nome de Jesus, nós temos uma aliança e essa aliança se chama sangue de Cristo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Tome aí do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, meus amados. Aqui foi mais uma live, mais um dia de campanha. Eu quero já deixar avisado para os irmãos que de segunda a sábado será às 7h30, amém, irmãos? Nós vamos manter esse horário durante a semana, mas no domingo nós iremos fazer 1 hora mais cedo. Nós começaremos a partir das 6h30, amém? Então esteja aqui no domingo às 6h30, mas até sábado, 7h30 da noite, estaremos aqui compartilhando de uma palavra poderosa, porque nesses 21 dias você vai estar debaixo das asas do Altíssimo, guardado, descansando em nome de Jesus, amém? Semana de vitória, até amanhã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o seu rosto resplandeça sobre ti e que o Senhor te dê a paz em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Até amanhã, meus amados, em nome de Jesus. Aleluia. E toda igreja diga amém.